Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o sobrevivente e olha essa notícia comigo aqui. Problemas em dizer não? Dificuldade pode causar danos à saúde mental. Querer agradar aos outros nem sempre é uma boa atitude para a saúde mental, por isso é importante ter coragem para dizer não quando necessário e evitar relações tóxicas. Juliana Gebrim, psicóloga e neuropsicóloga pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal, IPAF, explica que aprender a dizer não de maneira assertiva é fundamental para preservar o equilíbrio emocional e estabelecer relacionamentos saudáveis. Quando alguém tem dificuldade em dizer não, podem surgir diversos malefícios, tais como sobrecarga de responsabilidades, levando ao esgotamento físico e mental, e sentimentos de ressentimento, prejudicando relacionamentos e ao bem-estar emocional. Outra notícia: dificuldade em dizer não, uma das nossas características mal vistas. A extroversão, tão comum entre brasileiros, pode ser percebida como amadorismo e falta de foco pelos estrangeiros. Ou seja, não saber dizer não acaba sendo algo mal visto pelos estrangeiros da nossa cultura, não é? Justamente porque a gente quer ser tão amiguinho, a gente quer ser tão próximo de todo mundo, que a gente acaba não sabendo dizer não e acaba não sendo assertivo como deveria. Outra notícia: pesquisas confirmam que a maioria das pessoas não consegue dizer não. O problema pode afetar o desenvolvimento social. E aí mais uma notícia que eu tenho que pagar para poder ler. Dizer não com clareza é uma das primeiras habilidades adquiridas pelos seres humanos. No início da vida, muito antes de aprender a falar, os bebês já são capazes de deixar claro que estão descontentes com a temperatura da água do banho. Olha só que bebês reclamões. Ou que já saciaram a fome e não querem mais mamar. Eu não quero mais, mamãe. Correntes da psicologia enxergam, inclusive, uma correlação direta entre o fato da criança afastar a boca do peito da mãe, com o movimento lateral do pescoço e o gesto de balançar a cabeça para os lados. Diga aí, não sei se tu entendeu isso daqui, mas basicamente aquele sinal de não, que a gente mexe o pescoço para um lado para o outro, pode estar vinculado a gente afastar o nosso rosto para o lado do seio da nossa mãe, né? Interessante isso daqui. Estudo conduzido pelo Departamento de Psicologia Comportamental da prestigiada University Cornell, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas são mais afeitas? Quem é que fala isso? A dizer sim do que não. Ou seja, a gente tem mais preferência em dizer sim do que não. Outra notícia: por que dizer não pode ser difícil e como isso pode fazer bem para a saúde mental? Sensação é comum e está associada a diferentes fatores, incluindo desejo por ser aceito pelo outro. Isso aqui é muito importante, de acordo com especialistas. Vindo aqui para o nosso mapa mental, a gente vai ver porque todo brasileiro tem dificuldade de dizer não. Ai, todo não sobrevivente. Eu, por exemplo, sei falar não com muita facilidade. Mentiroso e mentirosa. Você sofre na sua vida até hoje porque você não sabe dizer não e fica querendo pagar de bonitão e bonitona na internet. Tá? Então fica aqui, não adianta mentir pra mim. Eu sei, eu conheço você. Tá? Eu conheço você, não adianta mentir pra mim não. Então deixa eu te contar uma história engraçada que aconteceu comigo, tá? Envolvendo essa questão de dizer não. Seguinte: quando eu tava no início do meu namoro, naquele momento de lua de mel em que você quer conquistar a sua namoradinha e que sua namoradinha quer conquistar você, eu tava no ônibus, tá? Eu tava indo, nem lembro pra onde que eu tava indo, acho que eu tava voltando pra casa de algum evento da escola, e aí chegou um daqueles hippies bem alternativos, né? Ele chegou assim: brother, eu posso te mostrar minha arte? Tua mina vai gostar, cara. Posso mostrar minha arte pra tu? E eu juro que ele falava igual o João Frango. Eu juro, isso aqui não é mentira. Ele falava igual o João Frango. Claro que a minha imitação do João Frango é terrível, mas ele falava idêntico ao João Frango. Aí eu até falei assim: eu já vou descer ali. Tipo assim, né? Como se eu não quisesse dar bola, porque o cara tá falando: eu vou fazer, aí tu só paga se você quiser, parceiro. Todo casal que recebe um desse, o amor é eterno. E aí o cara começou a fazer a arte dele. E a arte dele era um coração de folha de coqueiro, tá? Não era bem isso daqui, mas era parecido com isso daqui. E com todo respeito a quem é artista, mas eu achei feio, tá? Eu não gostei. Ele jogou nos meus braços, eu nem peguei. Ele jogou pra cima de mim e pediu uma contribuição. Ele queria um patrocínio. Eu dei R$10 pro cara. Lembrando que isso aqui a gente tá falando de 2010, quando eu comecei a namorar. Então R$10 em 2010 valia muito mais do que R$10 hoje, tá? E aí eu ainda fui zoado pelo cara, porque ele me perguntou se eu queria troco. Né? Ele tirando onda assim, tipo, só isso, meu patrão? Ainda vai querer troco? E aí, cara, tudo isso eu poderia ter evitado. Tudo isso poderia ter parado. Toda essa situação com o João Frango poderia ter acabado se eu tivesse virado e falasse assim: eu não tenho interesse na sua arte. Eu não quero que você faça nada pra mim. Eu poderia ter dito isso. Mas aí, chegaria alguém e falaria assim:
Ai, sobrevivente, que ignorante, é só um trabalhador. Ele só quer ganhar um pouquinho de dinheiro para sustentar o seu vício na ervinha do capeta. Por que, sobrevivente, você deu só 10 reais? Porque não 100 para esta vítima. E é muito comum esse tipo de pensamento, né? De que, a gente tá sendo ignorante demais, que não sei o quê. Cara, mas a gente tem que aprender a se impor. Não é aprender a ser um babaca, tá? Tem diferenças, as pessoas extrapolam, mas é aprender a se impor. Justamente o que eu quero conversar com você nesse vídeo aqui. E isso aqui é só um exemplo idiota, tá? Isso é só uma história que aconteceu comigo que ficou tão marcado na minha memória que 15 anos depois eu tô lembrando. Mas pra você ter ideia aqui, né? Quantas vezes você não acabou, você que tá me ouvindo, você não acabou fazendo algo que você não queria, ou quantas vezes você acabou se envolvendo em projetos que você nem curtia, quantas vezes você já teve que suportar o desejo das outras pessoas porque você não soube dizer não, tá? Então esse vídeo aqui vai ser muito importante pra você. Por favor, veja esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza, pode parecer exagero, mas eu tenho certeza que isso aqui pode mudar a sua vida. Por que nós brasileiros temos dificuldade em dizer não? Existe o principal motivo, que é basicamente a vontade de querer ser aceito. A gente tem baixa autoestima e a gente quer ser aceito pelo outro. Mas tem outro motivo que eu não vejo ninguém falando, que foi o que eu trouxe aqui pra esse vídeo. Porque se for pra falar o que todo mundo fala, eu não tinha um canal no YouTube, né? Se é pra ter um canal no YouTube, vamos falar coisa diferente aqui. Vamos lá. O problema é que culturalmente, nós somos programados para evitar... Nossa, agora o problema de hoje é o R. Me patrocina para eu fazer consulta com a fonoaudióloga. Mas tá, culturalmente nós somos programados para evitar conflitos. Por quê? Porque aqui conflitos terminam em violência. Um simples conflito num jogo de futebol é gente desvivida. Olha esse cara aqui no chão. Olha, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que eu não consigo, não. Não, o cara aqui no chão sendo pisado por esse negão aqui. Aí, sobrevivente, você é racista? Não, eu só tô dizendo a cena aqui, tá? Chamar alguém de negão não é racista, não, relaxa. Aí tem outro caído aqui. Eu acho que isso aqui é o Flamengo, né? É Flamengo e Vasco? É, aqui é a bandeira do Vasco, né? Mas não tenho certeza se é Flamengo, enfim. E o cara tá sendo pisoteado aqui porque todo conflito termina em violência. Aqui no Brasil é tão perigoso... Ai, você tá falando de bandidos? Não, eu tô falando da sociedade de forma geral. É tão perigoso porque, por exemplo, o seu vizinho liga o som alto e você reclama, o que que acontece? Olha a notícia. Homem desvive vizinho após discussão por causa de som alto. Em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma discussão sobre barulho em um condomínio resultou em um desvivamento e um ferimento na madrugada deste sábado. O incidente ocorreu no conjunto residencial Caminito, localizado no bairro São Jorge. Segundo testemunhas, testemunhas, né, porque a situação é complicada. Um dos moradores do condomínio se irritou com o ruído de um grupo de pessoas. A discussão escalou até que o morador sacou uma arma e disparou contra um vizinho. Roberto Martins Silveira Júnior, de 25 anos, foi atingido e infelizmente não sobreviveu aos ferimentos, conforme informações do Terra e Porto Alegre 24 horas. Ou seja, você vai reclamar que seu vizinho ligou um som alto? Ele te desvive. Você reclamou que o cara te fechou no trânsito? Olha isso daqui. PM e esposa são presos por desvivamento de motoqueiro após briga de trânsito. O crime, em fevereiro de 2023, foi inicialmente investigado como latrocínio, mas segundo o MPRJ e a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostram que Cláudio Roberto Santos Silva foi perseguido e desvivido com um tiro nas costas por causa de uma colisão. Ou seja, o cara morreu por conta de uma discussão de trânsito. Outra coisa, você tentou até mesmo ajudar uma briga de casal. O que acontece? Homem é desvivido com facada no coração após tentar separar briga de casal em Minas Gerais. Após o crime, o autor teria observado a vítima ser socorrida dizendo: "Isso que dá se meter em briga de marido e mulher." O suspeito foi preso nessa segunda. Eu não sei você, mas quando eu vi isso daqui, o cara ainda se vangloriando de ter dado uma fucking facada no coração do outro, ainda sair dizendo: "Isso que dá se meter em briga de marido e mulher." É um filho da... É um desgraçado, não é? Não é, cara? O cara foi uma facada no coração. Tipo, não é só criminoso, é criminoso e doentio. Porque o cara tentou ajudar, né? E tá aqui um dos motivos dos quais eu não brigo também. Eu não brigo, dos quais eu não me meto em uma briga de qualquer pessoa. Pode ser casal, pode ser amigos, pode ser inimigos, eu não me meto. Por conta disso. Por quê?
A gente tem um certo receio de dizer não. Lembra, o principal motivo é porque a gente quer ser aceito, mas eu não queria trazer só sobre isso, porque isso já é comum, mas justamente pela cultura de violência aqui do Brasil. Mesmo que um conflito de interesses ocorra, e não no sentido legal, conflito de interesses, você quer algo, seu amigo não quer, a gente tende a dizer sim pra agradar. Porque o conflito, de forma geral, aqui no Brasil é mal visto. E o mais engraçado é que tudo isso favorece o ri-ri leve vantagem. Porque se ninguém diz nada, se ninguém entra em conflito pra tentar consertar uma situação, a pessoa leva vantagem e ninguém faz nada, a gente só reclama na internet. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre som alto. Quantas vezes eu fui reclamar com um vizinho meu que liga o som alto? Nenhuma vez. Eu falo aqui, por exemplo, da criminalidade. Quantas vezes eu cheguei num bandido pra reclamar da criminalidade? Nenhuma, né? Por quê? Porque a gente não quer passar por conflitos, a gente não quer colocar a nossa vida em risco. Com tudo isso daqui, a gente tem que perceber que isso aqui é no Brasil. Em outros países, essa situação toda é um pouco diferente na questão de dizer sim ou não. Para você ter ideia, vamos imaginar a situação de um pedido de aumento. Você trabalha e você quer pedir um aumento para o seu chefe. E aí, vamos ver essa situação em outros países, tá? Vamos lá. O primeiro país é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como é que funcionaria isso aqui? Você chegaria pro seu chefe e falar: "Hey boss, I want to talk about the possibility of a raise, a good time to discuss this." Ou seja, a tradução para você que não fez Fisk, entendeu a piada? É Fisk, a escola de idiomas, mas esse aqui é o Wilson Fisk, o rei do crime do Demolidor, entendeu? Foi engraçada, né, a piada. Não é que foi uma piada legal para você que não fez o Fisk. Mas tá, quis dizer o seguinte: "Ei chefe, eu queria conversar sobre a possibilidade de um aumento, eu tenho mostrado bons resultados e eu acho que é um bom momento para discutir isso." E aí o seu chefe vai responder: "I appreciate your hard work, but unfortunately we're not in position to offer raises at this time." Né? E a tradução é: "Eu aprecio o seu esforço, mas infelizmente nós não estamos em posição de oferecer aumentos no momento." Você percebeu que nos Estados Unidos o não é direto, só que tem uma explicaçãozinha objetiva, né? O chefe ele reconhece o seu esforço, mas ele vai direto ao ponto. "Eu aprecio o seu esforço, mas infelizmente não estamos em posição de oferecer aumentos no momento." Ele já diz a negativa logo de cara, né? Já é direto ao ponto. A gente tem outro exemplo aqui, por exemplo, da França. Você chega lá no seu chefe: "Bonjour, j'aimerais discuter de la possibilité d'argumentation. Je pensais que mes résultats étaient justifiés na teleconversão." Se você não sabe francês, não critica o meu francês não, tá? Mas bom dia, gostaria de discutir a possibilidade de um aumento. Acho que meus resultados recorrentes justificam essa conversa. Aí seu chefe francês vai falar: "J'ai compris votre idée de me, mas pour le moment, je n'étais pas nena, c'est la dit, on porra. Il ne parler dans que les camarades de acordo." Que, caso você não tenha entendido o meu francês fluente, ele quis dizer: "Eu entendo o seu pedido, mas no momento isso não é possível. Dito isso, podemos discutir novamente daqui a alguns meses, certo?" Então você vê que na França o não é mais diplomático, né? É mais educado. O chefe reconhece seu pedido, mas ele recusa suavemente, deixando uma porta aberta para uma discussão futura, né? Isso na França. A gente vê a mesma situação aqui. Olha o meu QI aqui. 1, 2, 3, 1. Deixa eu colocar o 4. Vamos lá. A terceira situação aqui. Aqui, por exemplo, como é que isso seria na Alemanha? E tu entendeu por que tem essa mão aqui? Porque isso aqui é quando alguém tá aprendendo alemão. Entendeu? Alemão. Desculpa. Me desculpa por essa piada. Acho que foi pior que a do Wilson Fisk, né? Me desculpa, mas eu achei muito engraçado. Eu tinha que colocar isso daqui. Foi engraçado, não foi? Você tá rindo agora de mim? Ou você tá rindo comigo? Mas vamos lá. Aqui na Alemanha seria mais ou menos assim. Que em alemão fluente significa: "Eu gostaria de falar sobre o aumento salarial. Meu desempenho tem sido muito bom ultimamente e eu acredito que seria justificável." E aí, o seu chefe alemão vai responder: que significa: "Não, no momento isso não é possível." Né? Ou seja, na Alemanha o não é curto, direto e claro. Né? Aí simplesmente então eles são ignorantes? Não, o cara respondeu. Né? O cara foi sincero, disse que não é possível no momento. E a última situação aqui seria no Brasil. Como é que seria aqui no Brasil toda essa conversa de pedir um aumento? O cara chegaria assim: "Então, chefe, eu tô pensando em falar sobre um aumento, sabe? Eu acho que meu trabalho tem evoluído bastante e seria bacana discutir isso." O que o chefe brasileiro diz? "Olha, eu entendo o seu ponto, você está
fazendo um ótimo trabalho, mas sabe como é, né? A situação da empresa tá meio complicada agora. Vamos ver mais pra frente, quem sabe, né? Talvez a gente possa ver isso aqui, mas né, agora tá difícil, economia. No Brasil, não, muitas vezes ele é camuflado. Né, o chefe pode elogiar o seu desempenho e usar desculpas externas, como a situação da empresa, e, meu Deus, a economia, oh meu Deus, mas a guerra na Ucrânia. Eu poderia ter dito isso, o vídeo vai ser desmonetizado, e agora? Vai falar que a situação da empresa tá ruim e deixar em aberto pra, mais pra frente, quem sabe a gente conversa, né? Quem sabe a gente dá uma olhada. Mas enfim, a gente vê aqui que o chefe vai colocar culpa em tudo, inclusive vai dizer que tudo é culpa do PT, entendeu a piada? O PT Jordan e o PT, o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que hoje eu não tô muito bem, não, né? Acho que as piadas de hoje estão meio ruins. Mas assim, se evita uma negação direta e sem se comprometer com o aumento real. Ou seja, com essa conversa aqui que o chefe diz, ele nem promete que vai aumentar, nem diz não diretamente, ou seja, não dá em nada, né? É como se ele não tivesse dito nada nisso aqui. É um jeito bem safadinho de se livrar das coisas, né? Você nem se compromete, nem não se compromete, nem se descompromete, nem... Cara, você não diz nada. Você não diz nada. E esse é o problema que a gente tem aqui no Brasil, tá? Isso aqui é só um exemplo. Eu só quis trazer um exemplo engraçadinho pra brincar com os pais e tal. Porque senão você não fica aqui no vídeo, né? Se eu não falar com as minhas vozinhas, você não fica. Porque você não suporta um vídeo sério. Mas enfim... Com tudo isso, você pode pensar, mas sobrevivente, eu morei no país X e meu chefe não agiu dessa maneira. O meu chefe, Calma, meu moço de limão de sul de Minas, calma, eu sei. Eu só levantei aqui estereótipos e generalizações, tá? Só pra você entender o conceito de que aqui no Brasil a gente não diz nada com nada porque a gente não quer dizer não. Mas nos outros países as pessoas tendem a ser mais diretas que aqui, tá bom? Então se você morou na Rússia e os caras na Rússia não agem como... Cara, tudo bem, pessoas são diferentes, chefes são diferentes. Chefes que têm mais acesso à cultura de outros países são diferentes. Chefes que são mais centrados na própria cultura são diferentes. Então, assim, isso aqui são só generalizações, beleza? E aí, com tudo isso, você vem assim, sobrevivente, tá bom, eu entendi, mas como é que eu posso dizer não da forma correta? E aqui que entra a questão que eu fico um pouco revoltado na internet. Porque quando você acessa a interweb, você chega assim... Olá, eu gostaria de saber como dizer não da forma correta. Aí chega o guru aleatório, né? O Iago Mascal, né? Não tem nada a ver com um guru que exista de verdade, é só um exemplo, o Iago Mascal. O Iago Mascal vira e fala, não, mas o segredo é porque você tem que desbloquear o código da negatividade. Porque só a negatividade te leva pro... Ai, eu odeio, cara. Não tem macete, não tem dica, não tem forma correta de dizer não tem hack, não tem site, cara. Só diz não mesmo. Só diz não e agradeça as pessoas depois. Chega alguém pra você, ei, vamos sair sábado com a galera? Cara, vira e fala, eu não vou, mas eu agradeço o convite. Só diz não e agradece o diabo da coisa que você não quer. Você não é obrigado a aceitar as coisas que as pessoas dizem pra você porque você não tem coragem de negar, entendeu? Diz não, mas pra você não ser indelicado, chega depois e fala assim, olha, eu agradeço o convite, mas eu não quero. Sobrevivente, mas se a pessoa perguntar o porquê, né? A pessoa fala assim, ei, vamos sair sábado com a galera? Aí você fala, eu não vou. Mas por que você não vai? O que você faz nessa situação? Cara, diz motivo. Fala assim, eu não vou porque eu não gosto. Mas e se for porque eu não quero? Diga que não tem interesse. Fala assim, eu não vou. Infelizmente eu não tenho interesse em ir no lugar X, mas eu agradeço o convite. Sobrevivente, se a pessoa continuar insistindo, eu não consigo suportar, eu vou aceitar o convite, sobrevivente, me ajuda. Cara, só reafirma o seu ponto. Não tem segredo. Vira assim, eu já tomei a minha decisão, eu não vou, mas obrigado. Tá? É só isso, não tem segredo. Não tem segredo. A gente tem toda essa dificuldade de brasileiro dizer não, toda essa dificuldade de brasileiro começar a negar as coisas, a gente quer ser tão gente boa, a gente quer ser tão aceito, a gente quer tanto evitar o conflito, que a gente age como se a gente vivesse num mundo cor-de-rosa, florido, como se a casa da Barbie fosse o Brasil, mas o Brasil tá mais pra Gotham City. E aí você tem que aprender a ser direto e reto. Não quero, não vou. Sobrevivente, mas assim, ninguém vai querer ser meu amigo. E daí? Você tem que abrir mão do que você quer pra poder ser amigo de alguém? Você tem que fazer as coisas que você não quer pra ser amigo de alguém? Que desgraça de amizade é essa? Né? Então, sabe qual é o problema disso tudo? O problema é o seguinte, o problema é que no fundo, é que você quer uma maneira de não magoar a pessoa. No fundo, você se acha tão ruim, tão pequeno, tão negativo, que você não quer magoar a outra pessoa que você mesmo que tá me ouvindo, você colocou num pedestal.
Você acha que o outro é melhor do que você e você, mesmo que inconscientemente, você não quer dizer não pra essa pessoa. Só que assim, o que acontece? Se uma pessoa fosse magoar porque você disse não, é uma pessoa que não vale a pena ter por perto. Se você tem medo de dizer não pra uma pessoa e essa pessoa ficar com raiva de você, essa pessoa é uma estúpida. Entende? Se você diz não e a pessoa fica com raiva de você, essa pessoa é idiota, essa pessoa é imbecil. Sempre esteja junto de quem entende seus limites e te respeita sem maiores explicações. Se você precisa ficar se justificando pros seus amigos, eles não são seus amigos. Se você precisa dizer não e ficar justificando por que não, ah, por quê, mas por quê? Se você precisa disso tudo, essas pessoas não são suas amigas, você não precisa estar perto dessas pessoas. Então aprenda a dizer não, porque pelo menos você já corta o mal pela raiz de uma vez. Pelo menos a pessoa já escutou você dizendo não, fica chateada contigo e é bom que não te enche o saco mais. Então aprenda a dizer não sem precisar ficar se justificando. A pessoa pediu uma justificativa, diga que não tem interesse, que não quer, que não tá afim. Não precisa ficar mentindo. Ai, mas eu vou dizer que eu estou com disenteria sobrevivente e aí eu não posso fazer. Cara, diga não porque você não quer. Pelo amor de Deus, você vai viver a vida dos outros. Você vai fazer o que os outros querem, você vai viver fazendo o que os outros querem, ao invés de simplesmente... Cara, eu fico revoltado com isso, ao invés de simplesmente tomar atitude pra dizer não pra essa pessoa de uma vez. Sobrevivente, mas nós estamos no Brasil. E aqui no Brasil, sobrevivente, aqui no Brasil a gente não pode ser direto. Pode sim! Quem foi que criou a merda dessa regra que você não pode dizer não direto? Quem foi? Ai, mas a minha mãe, sobrevivente, minha mãe disse que eu tenho que ser educado. Você tem que ser educado, mas você tem que se amar primeiro. Se você colocar os outros acima de você, isso não é amor próprio. Do que adianta ser educado se você tá se machucando por dentro? Do que adianta se esforçar pra agradar os outros se você tá se destruindo? Do que adianta vangloriar as outras pessoas se você tá provando pra si mesmo todo santo dia que você não tem valor nenhum porque você não consegue dizer não nessa merda de vida? Caramba! A vida inteira, sua vida até agora, você fazendo o que os outros querem, sem você tomar a iniciativa, sem você ter coragem de fazer as coisas, porque você fica com medo de desagradar. Porque você fica com medo de conflito. Porque você fica com medo de magoar o coração das pessoas, sendo que é o seu coração que tá sendo destruído aqui. Para pra pensar nisso. Já virou conversa de coach a merda desse vídeo. Mas vamos seguir adiante aqui, tá? Como eu... Tá, isso aqui, tá? Não adianta, eu quis ser fofinho aqui agora, mas depois de ter dado uma bronca, não adianta tentar ser fofinho. Mas só quis dizer que você tem que estar junto de quem entende seus limites e te respeita sem maiores explicações, tá? E essa pessoa, eu gosto de pensar que sou eu, né? Eu só te chamo de meu bombonzinho de berinjela com creme de avelã, se você deixar. Você deixa? Nada a ver esse final, né? Foi mal, nada a ver, não faz nem sentido isso. Mas, enfim, eu tentei ser carinhoso com você, tá? Receba o meu carinho. Tá aqui, inclusive, isso aqui eu peguei na internet, mas tá pra ver aqui, Design by Silver, né? Deve ser a fonte da imagem. E eu queria te pedir que você se inscrevesse no canal e ativasse o sino de notificações. Né? Aqui eu te ensino estratégias de sobrevivência no Brasil e saber dizer não é uma estratégia de sobrevivência. Porque senão você sempre vai viver em função dos outros. Então eu gostaria, por favor, que você pensasse um pouquinho mais sobre o que a gente conversou nesse vídeo. Eu sei que foi um vídeo meio diferente dos outros, né? Foi um vídeo muito mais pessoal do que um vídeo sobre o Brasil de forma geral. Eu sei que foi cheio de piadas sem graças, mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sino de notificações se você não for inscrito ainda. Porque você tá vendo meus vídeos quase todo dia, né, na verdade. Você viu mais de um vídeo ontem, por exemplo, e você não se inscreve. Tipo, é esquisito isso, porque é só tu apertar no botão, cara. Aperta aí no botão. Eu quero agradecer aos nossos membros. Obrigado por vocês me ajudarem bastante aqui a manter o canal. Lembrando que cada um desses membros recebe também vídeos exclusivos, aulas semanais, acesso ao nosso grupo do Telegram, acesso aos vídeos no dia anterior. Os caras têm vídeos com antecedência, então muitas vezes você abre o vídeo e vê que já tem comentários, é porque foi disponibilizado antes para os inscritos, para os membros no caso, né? Então muito obrigado por todo apoio, por toda ajuda, muito obrigado por vocês permitirem que esse canal exista e funcione dessa forma. Obrigado de coração a cada um de vocês. Agradecer também aos nossos patrocinadores, o Guilherme Vieta, nosso especialista em iGaming, o Cavalo Fucão, o Matheus, Phantom Chef, o Júlio Matheus, o Eduardo. Agradecer também ao Satoshi Nakamoto, o próprio criador do Bitcoin aqui me patrocinando. Ao Carlos Dorelli, muito obrigado, Carlos. Ao Miguel, ao Yanker, um abraço, parceiro. Ao Marrone, sempre Marrone, cara. Ao Alan do Seja Consciente, ao Crimes e Mistérios Reais, ao Rio Mangás, ao Biridin. Tem gente que só assiste isso por conta do que eu faço. E olha só, ele mudou a capa, tá no estilo de mangá antigo. Aliás, de anime antigo, muito bom. Tem um jovem estudante,
o Majin Vegeta e o Guilherme. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, mas você sabe que o vídeo não acabou ainda, né? Ué, cadê meu mapa mental? Meu mapa mental se foi. Mas aí nesse vídeo todo, de tudo isso que a gente conversou, eu queria te fazer uma pergunta sincera, tá? Uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse de coração. Fez sentido o que eu disse sobre você saber dizer não pra você não sofrer na sua vida? Fez sentido eu dizer pra você não viver a vida dos outros justamente porque você aprendeu a dizer não? Né, meu bombonzinho, olha, minha delicinha de abacaxi do Nordeste. Por favor, se tem uma coisa que eu posso te pedir como seu amigo, tá? É que você comece a viver a sua vida. Chega um momento, principalmente se você for jovem, que a gente fica vivendo a vida dos outros, e aqui no Brasil isso é perigoso demais. Porque você vai chegar com 40, 50 anos com a sensação de que você nunca viveu, que você sempre foi um fantoche nas mãos dos outros. Então eu gosto muito de você, de verdade, eu gosto pra caramba de você. E por gostar de você eu me preocupo com você. Porque o que vai ser da sua vida se você ficar, sabe, aceitando tudo que joga no seu colo, ao invés de tomar as próprias decisões? Então, eu queria fazer alguma piadinha no final do vídeo, como eu sempre faço. Eu queria seduzir você, como eu sempre faço. Mas nem a palavra seduzir eu falei direito agora. E toda essa brincadeira pra tirar um pouco o peso do vídeo, todo o peso da mensagem que acaba sendo um pouco agressiva demais. Mas nesse vídeo eu só queria que você ficasse atento a isso. Todas as vezes que você for interagir com outra pessoa, pergunta: será que essa pessoa tá jogando os desejos dela pra cima de mim e eu tô só aceitando? Ou será que eu tô tomando as decisões que eu quero por escolha própria? É só isso, viu? Se sinta abraçado por mim. Um abraço bem apertado e gostoso, daquele jeito que você quer, mas com consentimento. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço e um beijo. Se cuida. Tchau.